Este é o treinamento para o equipamento milhomímetro SPDA LHF. O equipamento milhomímetro SPDA é responsável por atender a normativa NBR 5419 para descargas atmosféricas. Esse equipamento é responsável pela medição dos sistemas SPDA, sistemas de para-raios ou malhas de aterramento. No equipamento, dispomos de alguns periféricos que acompanham o mesmo, bolsa de transporte, cabo de alimentação, manual técnico, o cabo de medição de até 100 metros, com 2 pontas, medições a 4 fios, o equipamento digital com baterias íons de lítio, cabo de transferência de dados e, nas versões Pro, o software de comunicação para a extração de relatórios. O equipamento possui algumas características técnicas, dentre elas, corrente aplicável de até 1,5 amperes, precisão de medição 0,05%, a menor medição 0,1 ou 1 micro, tensão em aberto de 15 volts e outras características que podem ser visualizadas no manual, seja no manual portátil ou no nosso site. A operação do equipamento é extremamente simplificada. Para fazer a conexão dos cabos, basta que você faça a conexão do pino banana na cor correspondente, preto com preto, vermelho com vermelho. Cada par de cabos corresponde a uma garra e cada par de cabos chegam em cada extremidade da garra. Isso se chama ponte Kelvin. E isso garante que a medição independe do circuito, ou seja, toda a resistência atrelada à medição do circuito será desconsiderada da mesma. Aqui nós temos um simulacro de um sistema de para-raios, temos aqui a haste com uma resistência fixa, aqui seria o ponto da malha. Então faremos aqui uma conexão de exemplo para simulação das medições que iremos realizar. Deixa eu só inverter aqui. A posição dos cabos indifere. Aqui usamos essa posição simplesmente para efeito de exemplificação. A operação do equipamento será demonstrada com mais precisão depois, mas é extremamente fácil. O equipamento tem uma operação simplificada. Basta que você faça a energização dele, seja alimentado diretamente com cabo, numa rede 100 volts a 240 volts, bivolt automático, 50 a 60 Hz, ou utilizando a bateria como nós temos aqui. Para ligar o equipamento ou desligar, basta você bater a chave geral, ele já vai entrar aqui na tela de medição. Falando um pouco sobre a interface, temos aqui a USB, que é responsável pela extração dos dados via USB. O equipamento permite a extração tanto pela USB quanto via QR Code, dependendo da versão. Depois falaremos mais sobre isso. Aqui são os botões de operação. Esses botões possuem setas tanto para cima e para baixo quanto para os lados. Play e Stop. Seria o Start e o Stop Test. Existem algumas interfaces. Primeira de medição, depois entraremos em cada um desses menus. Segunda, configurações do equipamento. Terceira, relatórios. E quarta, a questão dos contatos aqui com a nossa empresa. Na interface de medição, selecionando ela, clique em OK, você entrará na primeira opção de medição, que é a medição individual. Nessa operação, você não permite, ou você não pode armazenar os dados. Ao lado temos a opção de armazenamento. Nessa opção, você consegue criar grupos, clicando na pastinha aqui ao lado. Então, para o lado, você vai na pasta, clica em OK, ele vai criar um novo grupo, grupo 3. Nesse grupo, eu posso adicionar medições. Então, cliquei em OK, ele vai entrar dentro da medição. Aqui está o grupo 3 e o ponto de medição, o primeiro ponto. Então, já tenho lá um sistema conectado, no exemplo. Fiz a conexão aqui direto com os pontos de extremidades, captor e o ponto aqui de malha. E aqui no equipamento, para iniciar a medição, basta que você aperte o Start. Então, apertou uma vez, ele vai dizer que está fazendo o teste, ele vai finalizar, vai dar o OK, vai botar aqui vai preencher aqui o valor de resistência medida, a corrente aplicada, e aqui embaixo novamente a resistência. Então, esse é o ponto 1. Para nós pegarmos um segundo ponto, basta que você pressione para cima, ele vai para o ponto 2. Neste ponto 2, você pode preencher os dados. Faz novamente a conexão com o sistema a ser medido, clica em testar. Ele vai testar, vai preencher aqui os campos. Esses dados de exemplo já estão salvos. Então lembre-se, grupo 3, ponto 2 ou ponto 1 está aqui salvo também. Se eu quiser adicionar mais pontos,
posso adicionar até 99 pontos. Então, ponto 3, por exemplo, mesmo processo, faço a medição, ele vai armazenar os dados, vai ficar salvo. A partir daqui, finalizei minha medição, clico no botão voltar, ou o stop aqui, né, vermelho, ele vai voltar para a tela anterior. Aqui a gente pode visualizar quais são os grupos e os pontos que já foram criados. Mas se eu quiser gerar um relatório através da medição que a gente acabou de realizar, basta que você retorne mais uma vez até o menu principal e prossiga até a aba de relatórios. Nesta aba de relatórios, você pode clicar em OK, ele vai acessar os grupos, que eu posso navegar aqui entre grupo 1, 2 e 3. Então, o grupo 3 a gente acabou de criar. Posso clicar aqui em OK, ele vai entrar dentro do grupo 3 e aí você pode navegar entre os pontos. Ponto de medição 1, ponto de medição 2, ponto de medição 3. E se você quiser extrair esses dados, e se você possuir a versão de software Pro, caso você não possua, entre em contato conosco, que a gente pode providenciar isso para vocês, através de uma taxa adicional. Você pode clicar no Play. Esse Play vai gerar um QR Code. Esse QR Code pode ser constituído de um ou mais QR Codes, tá? Vai ter aqui sempre uma legenda informando se é apenas um ou mais. E através do software que a gente apresentará adiante, você poderá capturar as informações para emitir o laudo em PDF. Nesse laudo você poderá adicionar fotos e outras informações que serão demonstradas adiante. Falaremos um pouco mais sobre as telas logo adiante, falando um pouco mais sobre os detalhes de cada uma delas. Falando um pouco sobre a outra interface de medição, falamos agora um pouco sobre a questão dos grupos, né? Só para relembrar. Voltando um pouco atrás, uma etapa atrás, nós temos a opção de medição individual. Nessa medição individual, ela permite que você faça a medição, mas que não faça o armazenamento. Então, você pode fazer uma medição, basta clicar em Play, ele fará uma medição de forma individual, ou, se você preferir, existe a opção de mudar para uma medição constante. Basta que nessa interface aqui, a partir do momento que você entrar nela, você clique novamente em OK. Ele vai mudar aqui para infinito. Vocês conseguiram visualizar? Se eu clicar em OK novamente, ele muda para a medição individual. Então, deixando na opção infinito, ele fará a medição de forma constante. Então, ele vai entregar o valor. Se eu fizer aqui uma mudança do circuito, vocês vão ver que o valor vai mudar e ele vai atualizar aqui a cada 2 segundos. Finalizando a medição, você clica aqui no Stop, ele vai dizer que está OK. Caso a medição, mesmo no infinito, ocorra de você entrar num estado de circuito aberto, ele vai marcar aqui o limite máximo de resistência, fundo de escala, e a corrente mínima. Vocês vão perceber que a corrente vai cair a zero aqui. Quando eu finalizar a medição, ele vai dizer que houve um limite excedente de escala, então overload. Simularei aqui a medição novamente, né, a medição correta, né, então no infinito mesmo. Ele vai apresentar o valor e esse valor vai ficar aqui de forma constante, com pequenas atualizações por conta da variação da própria medição. Finalizou, ele vai apresentar o OK. Então, sempre que tiver um OK, significa que a medição foi realizada de forma correta. Aqui nós temos a resistência e a corrente aplicada a hora que estamos aqui realizando o ensaio. Aqui nós temos o indicador de bateria. A bateria possui aqui 3 marcas de carregamento, né? Então estamos no meio da bateria. Você pode ter mais informações sobre a bateria também no manual. Voltando uma tela anterior, então nesse menu de medições, nós temos as duas opções. Voltando mais uma tela, nós temos aqui as opções gerais do equipamento. Então, de medição que a gente já viu. Aqui são as configurações. Dentro de configurações, você pode ajustar a hora, né, fazendo aqui o ajuste, ou não. Ajustar a data, né, caso você queira, você pode fazer o ajuste aqui, preenchendo a data no formato indicado. Ou visualizar aqui os pontos de calibração. Então, a gente tem os pontos de calibração, né, a gente pode navegar através deles aqui. E, ao lado, nós temos a opção de alterar a calibração do equipamento. Essa parte de calibração, o equipamento já vem calibrado para vocês, como vocês puderam ver na tela anterior. Aqui em cima estará o certificado de calibração do equipamento. Tá? Esse é o código dele, a data da calibração. E, caso vocês precisem fazer a calibração novamente, nós temos a opção de fazer a calibração aqui na fábrica.
basta entrar em contato com a nossa equipe. Se precisar de qualquer informação adicional, nós temos aqui o QR Code. Esse QR Code vai direto para o nosso site, para o manual do equipamento. E na questão da calibração, caso você queira fazer a calibração em um laboratório terceirizado que não seja LHF, você precisará da senha. Você precisa inserir aqui a senha padrão. Essa senha padrão você pode localizar no manual do equipamento ou em contato conosco. Voltando ao menu anterior, nós temos aqui a opção de relatórios. Então, na opção de relatórios, como a gente demonstrou anteriormente, você consegue navegar entre os grupos e gerar o relatório através da USB ou através do QR Code que a gente apresentou anteriormente. Voltando uma etapa anterior, você tem aqui as informações de hardware. Então, o número de série do equipamento, a versão do hardware e a versão do firmware. Essas informações são eventualmente importantes caso você precise entrar em contato com o LHF para alguma manutenção ou até mesmo para calibração. Será requisitado esses dados para você no atendimento técnico. Tá? Fora isso, não tem uma utilidade no dia a dia. Para extração de relatórios, existem duas opções. A primeira opção, na versão free, você utilizará o cabo USB através do software LDM, que está disponível também no site da LHF de forma gratuita. Você consegue extrair na versão free ou basic do equipamento os dados armazenados conforme a gente demonstrou no formato TXT. Então você consegue extrair somente os dados, somente as medições, as datas, medição de corrente aplicada e a medição da resistência que foi adquirida. Agora, nas versões Pro, você consegue ir muito além. Você consegue ter acesso à plataforma web. Essa plataforma permite que você acesse pelo computador ou pelo celular, utilizando um login. E com esse login você consegue ter acesso aos relatórios que estão em andamento, relatórios emitidos. E nesse relatório você consegue agregar algumas informações, como, por exemplo, fotos. Vou no início do relatório só para vocês verem aqui. Então, nós podemos agregar a logomarca da sua empresa, nós podemos personalizar aqui também o fundo desse relatório. Aqui ele está com fundo branco, mas pode ser qualquer cor. Aqui terão as informações iniciais que você preenche na etapa de relatórios. A gente vai lançar um vídeo exclusivo falando sobre a parte de relatórios, que estará também no nosso site, vocês podem procurar lá. Mas é muito simples de utilizar, tá? Basta que vocês façam login lá e a operação no software é extremamente intuitiva. Aqui embaixo nós teremos os dados da identificação, né? São preenchidos pelo técnico que foi responsável pela medição. Aqui embaixo estão os dados do equipamento, conforme os dados que a gente viu agora há pouco ali naquela tela de informações. E aqui são checklists. Tá? Esse checklist ele pode ser formatado, você pode adicionar ou excluir pontos. E esses pontos eles vão ficar marcados como corretos, desde que você preencha corretamente lá no software, ou pendentes, como é o caso aqui da malha de aterramento nesse caso. Aqui estão os pontos de medição, então lembrando, esses pontos podem chegar até 99 pontos, né, dentro do grupo que você salvou a medição. Vai ter um sequencial aqui dos pontos, né, 1, 2 e 3, nesse caso. A descrição que o técnico inseriu para cada ponto. Essa descrição pode ser agregada de acordo com a tua necessidade. As medições de resistência e as correntes aplicadas de acordo com a NBR 5419. Aqui embaixo tem um campo de conclusão, você pode colocar um parecer técnico, e a assinatura do técnico responsável. Então você pode inserir a assinatura no próprio software ou buscar uma imagem da sua galeria. E aqui embaixo estão as fotos, que são anexos que você agrega para deixar o seu relatório mais completo. Então aqui a gente colocou duas fotos de exemplo, né? Você pode colocar as fotos referentes à medição, ao ponto de medição que você realizou, ou fotos pertinentes àquele sistema de aterramento ou sistema de para-raios que você está medindo. Então você pode também inserir legendas para complementar ainda mais seu relatório e deixar ele mais fidedigno com a realidade. Para maiores informações, nós estaremos à disposição através dos contatos que estarão na legenda desse vídeo ou através dos telefones e e-mails da LHF. 47-3370-2441 é o nosso telefone e WhatsApp. Tem uma equipe técnica lá de prontidão para atendê-los, ou até mesmo através dos nossos e-mails, contato@lhf ou vendas@lhf.ind.br. Estaremos à disposição para atendê-los. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco.